Que Jesus é Deus, isso não precisamos discutir. Para você e eu, trata-se de uma verdade incontestável. Porém, para os judeus, principalmente do primeiro século, mesmo estando ao lado de Jesus, presenciando os seus milagres, as suas ações, era uma verdade difícil de ser aceita. Isso porque eles conheciam a família de Jesus, sabiam quem era a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, conheciam a sua história, o seu local de nascimento. Então, aceitar que aquele homem tão simples era Deus foi uma verdade difícil de se engolir. Mesmo assim, naqueles dias, muitos aceitaram essa verdade pela fé. Fé que também foi abalada com a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Basta nós lermos os relatos dos evangelistas. Não foi somente Tomé que duvidou acerca da ressurreição. A verdade é que Tomé foi talvez aí o único a expressar a sua incredulidade. Mas a sua maneira, cada um dos discípulos também nos mostram, a partir do relato dos evangelhos, a sua incredulidade. Se nós percebermos, até mesmo as mulheres, tão louvadas pelo fato de serem as primeiras testemunhas da ressurreição, à sua maneira expressaram também a sua incredulidade. Caso contrário, elas não teriam ido no domingo pela manhã preparar o corpo do Senhor Jesus. Se de fato crescem que ele haveria de ressuscitar, elas não iriam ao sepulcro. Então, ir ao sepulcro, preparar o corpo do Senhor, foi uma expressão da sua incredulidade. Veja Pedro, João, todos os discípulos, quando ficaram sabendo, a partir do testemunho das mulheres, que Jesus havia ressuscitado, Pedro e João saíram correndo para testificar o que tinha acontecido. Voltaram confirmando a fala das mulheres. A pedra não está no seu lugar original, o túmulo está aberto, lá dentro não há corpo, o cadáver sumiu. Só que, naquele momento, o túmulo vazio não foi uma evidência de que Jesus estava vivo. Eles continuaram incrédulos. E aí a Bíblia nos diz que Jesus apareceu dentro da casa, onde eles, com portas trancadas, se escondiam com medo dos judeus. Quando Jesus apareceu, disse para eles: Pai seja convosco. E a partir desse momento, João nos diz: e mostrou-lhes as feridas. Partiu de Jesus a ideia de mostrar-lhe as mãos, os pés e o furo da lança, para comprovar, naquele momento, a sua humanidade. Por quê? Porque as portas e as janelas estavam trancadas. João é detalhista nisso. Como um corpo físico atravessa paredes? Ali, naquele momento, eles não estavam diante somente de Deus, mas eles estavam também diante de um homem. Tomé faltou no culto. E a Bíblia nos diz que quando então transmitiram essas coisas a Tomé, ele falou: não, peraí, eu só acredito então se eu tiver a mesma experiência. Se eu tocar nas feridas, eu então irei acreditar. 8 dias depois, Jesus apareceu no mesmo cenário. Portas e janelas trancadas, os judeus, os discípulos dentro da residência, ele apareceu como da primeira vez, dizendo: Pai seja convosco. E já se direcionou a Tomé, dizendo: toca, me dá aqui as suas mãos e toca nas minhas feridas. Tomé, não seja incrédulo, mas crente. A partir deste momento, os discípulos tiveram então o real entendimento de que aquele homem não era um homem comum, mas era o próprio Deus. Essas verdades se tornaram cada vez mais firmes dentro do entendimento dos apóstolos, porque passaram com ele ainda outros 40 dias. E durante esses 40 dias, ele não só lhes deixou ensinamentos, mas se alimentou, bebeu como um homem comum. E no 40º dia, então, foi recebido nos céus. E os discípulos que lá estavam tiveram visões de anjos, o qual diziam para eles: varões, por que estáis com os olhos fitos nos céus? Esse mesmo Jesus que foi, um dia há de voltar. Ali, então, os anjos estavam declarando
mais uma das profecias que havia sido dita pelos profetas do Antigo Testamento sobre o retorno do Messias, o retorno de Jesus Cristo. Agora, para redimir a Israel, não só espiritualmente, mas também politicamente. A partir desse momento, quanto mais distante ficava o surgimento de pessoas dentro da igreja em comparação à ressurreição de Jesus Cristo, os questionamentos aumentavam. Esse homem era de fato Deus? Observe as dificuldades. Se foi difícil para quem conviveu com ele aceitar a ideia de que ele era Deus e tiveram ao mesmo tempo a fé estremecida quando ele morreu e até então não tinha surgido, imagine quem veio depois, quem não andou com ele, quem não esteve com ele, quem não o viu, quem não o apalpou, quem não foi testemunha da ressurreição. Diante dessas dificuldades, grupos então surgiram para tentar explicar que Jesus era esse. E essas explicações, recheadas de equívocos bíblicos e teológicos, deram lugar a heresias que hoje aqui você aprenderá, primeiro, quais são e como então combatê-las. O tema da aula de hoje é Jesus é Deus. Chegamos à lição de número 5 do primeiro trimestre de 2023, ou 2025, nossa, eu voltei 2 anos. Eu sou o pastor Lucas Gomes, professor e superintendente de escola bíblica dominical, professor de hermenêutica, seu servo. Estou aqui para ajudar você a preparar a sua próxima lição. Quero agradecer as pessoas que têm comentado, têm deixado o seu like, têm se inscrito no canal. Isso é muito importante, nos mostram que temos abençoado vidas. O like, por mais simples que seja, mostra ao YouTube que o conteúdo é bom. Então, nesse momento aí, pega o controle da sua TV, mexe no celular e dá aquele joinha, porque dessa forma o YouTube ele vai espalhar o conteúdo. E eu quero de verdade a falar para muito mais pessoas. Também eu peço que você se inscreva no canal. Quero já agradecer aos mais de 2.600 inscritos que estão aqui neste canal, pessoas de todas as partes do Brasil, e eu quero saber de onde você é. Coloca aí rapidinho de onde você é, por favor, para eu saber até onde temos chegado. Se as pessoas têm se inscrito, acompanhado as aulas, eu sou muito grato. E você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Você que já é inscrito e ainda não ativou o sininho, faz isso agora. Ativa o sininho para que você então seja notificado todas as vezes aqui no YouTube de um conteúdo novo, tá bom? Fica tranquilo que as mensagens não vão ficar chegando no seu celular. Quando você ativa o sininho, é para quando você entrar no YouTube, ter uma marcaçãozinha lá no sininho de que tem conteúdo novo e você já vai saber que o pastor Lucas Gomes colocou algo edificante para sua vida, tá bom? Também eu quero dizer a você que eu tenho um podcast, é um bate-papo voltado às aulas da EBD. Toda semana, um amigo e eu conversamos de uma maneira mais profunda sobre as lições. Então aqui eu entrego a você a lição de maneira resumida, para você que de repente não tem tempo, para você que está corrido, ou para você que quer já entender ali rápido o conteúdo. Mas se você desejar ir mais fundo, eu quero falar para você que já está disponível o bate-papo, dessa vez com a professora Marta, sobre a lição de número 5, com o tema dessa mesma lição, Jesus é Deus, tá bom? Terminou a aula aqui, corre para lá, assiste o podcast, porque a gente se aprofundou muito mais em várias questões dessa lição maravilhosa. Vamos ao que mais nos interessa, lição de número 5, Jesus é Deus, textuário, João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse texto aqui, ele tem a intenção de nos mostrar que Jesus estava no princípio com Deus. Logo, ele é eterno. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Por quê? Olha a distância do momento em que João escreve para o momento que ele está apontando, o período da criação. Então, se ele está dizendo que lá o verbo, a palavra, Cristo, o Deus encarnado, já está falando da sua eternidade e também do seu poder, porque ele estava presente na criação. O primeiro tópico
nos falará sobre a doutrina bíblica da divindade de Jesus. O segundo, a heresia que nega a divindade de Jesus. E o terceiro, implicações do arianismo na atualidade. Você vai entender, caso já não saiba, o que é o arianismo e quem foi Ário. Fica aí, vamos lá. Primeiro tópico, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Primeiro ponto, a intenção aqui do comentarista, o Ezequiel Soares, é nos trazer os versículos que provam que Jesus é Deus no Novo Testamento. E aí nós temos aqui vários. Por exemplo, Filipenses 2:6. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, ao que deveria ser retido a qualquer custo. Paulo falando aos irmãos de Filipos acerca de Jesus. Colossenses 2:2, Paulo agora falando aos irmãos de Colossos as seguintes palavras: para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Tito 2:13, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Segunda de Pedro 1:1 nos diz assim, e nós estávamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Então veja que a Bíblia nos mostra o entendimento que os apóstolos possuíam acerca de Jesus. Eles não tiveram dúvida, eles tinham certeza. Jesus é Deus. E como eu disse no princípio, essa certeza veio a partir da morte e da ressurreição. Não que eles não tivessem essa certeza antes. No entanto, essa fé ela não estava fortalecida. Ela foi facilmente abalada com a morte de Jesus. No momento que ele morreu, veja que os dois discípulos que saíram de Jerusalém a caminho de Damasco, no caminho eles disseram para o viajante: você não ouviu falar das coisas acerca de Jesus, que foi um poderoso profeta? Eles chamam Jesus como Jesus de Nazaré e que foi um poderoso profeta. Coisa que eles sequer ousaram mencionar quando Jesus estava vivo. Mas a morte abalou a fé deles, ou seja, a morte foi tão cruel que eles não conseguiram crer que ele ressurgiria dos mortos. No entanto, quando ele aparece, essa fé então é revigorada e fortalecida ao ponto de todos eles, com exceção de João, o único que teve morte natural, defenderem a Cristo com a própria vida. Quando Jesus disse em Atos 1:8 que eles seriam testemunhas, a palavra testemunha, ela vem do mesmo termo grego para mártir. Isso quer dizer então que Jesus ali já estava dizendo a eles: se preciso for, vocês deverão defender essa verdade com a vida. E foi o que aconteceu. Como eu disse, com exceção de João, que teve morte natural, todos os outros, diante da morte, tiveram que testificar sobre a divindade de Jesus Cristo. Então, após a ressurreição, foi um conceito que se tornou muito claro para eles. No segundo ponto do primeiro tópico, nós temos os versículos que nos mostram os atributos absolutos de Jesus Cristo. Vejam só, a Bíblia nos mostra atributos que pertencem somente a Deus. Esses atributos eles são chamados de incomunicáveis. Por exemplo, a onisciência, só Deus é. A onipresença, só Deus é. Só Ele pode estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Caso contrário, ninguém mais consegue. Porém, a Bíblia também nos mostra os atributos comunicáveis, que são aqueles que existem em Deus e também nos seres humanos. Um exemplo eu vou dar: o amor. É algo que é intrínseco a Deus e também aos seres humanos. Nós temos a mesma capacidade de Deus de amar. É bem verdade que o nosso amor, por causa do pecado, ele é falho, ele é interesseiro, ele é egoísta, mas o amor de Deus é perfeito. No entanto, se tratando de amor, nós possuímos a mesma capacidade. O que são atributos? Atributos são características. Então existem características que são somente de Deus e outras que ele compartilha com os seres humanos. Por isso são chamados de atributos comunicáveis. Diante disso, então, vamos ver quais são os atributos divinos. Nós temos, então, a onipresença, a onisciência e onipotência,
onipotência, onipresença e onisciência. Então, Deus pode todas as coisas, Deus sabe todas as coisas e Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Esses atributos nós vimos em Jesus. Então, no segundo ponto, professor, dê atenção aos versículos que mostram Jesus onipotente, onipresente, onisciente, porque eles serão fundamentais para que o seu aluno compreenda que Jesus é Deus. Por quê? Se são atributos atrelados somente à pessoa de Deus e também são vistos, testemunhados pelos evangelistas que estiveram em Jesus, logo ele é Deus também. Segundo tópico, a heresia que nega a divindade de Jesus. Arianismo. Eu não vou me aprofundar muito no arianismo, porque a próxima lição, e você pode falar sobre isso com os seus alunos, eu vou explicar o que é o arianismo, mas eu não vou me aprofundar tanto. Por quê? A próxima lição, a de número 6, ela vai falar novamente sobre o arianismo. Ela vai trazer os antecedentes, em quem Ario se inspirou para ensinar o que ensinava. Então eu acho mais importante nós deixarmos para falar tudo na próxima lição, porque assim haverá uma compreensão melhor do assunto, tá bom? A próxima lição será: o filho é igual com o pai. E aí, lá no segundo tópico, vai repetir de novo sobre o arianismo. E aí vai explicar sobre o Orígenes, para nos fazer entender aí que o Ario, ele não bateu a cabeça e começou a ensinar loucuras. Ele trouxe isso de algum lugar, tá bom? Então fica melhor para a gente falar tudo na próxima lição. Mas para agora, o que nos é importante saber? Aqui na lição, nós temos a citação, não temos uma explicação aprofundada, mas nós temos uma citação das primeiras seitas que surgiram logo após a morte dos apóstolos, tentando negar a divindade de Jesus. Foram elas os ebionitas, os monarquianistas dinâmicos, e aí depois, lá no quarto século, nós temos o arianismo. Quem foram os ebionitas? Foi um grupo de judeus cristãos que ainda praticavam a lei de Moisés e acreditavam que Jesus era o Messias. Eles não negavam isso. Jesus é o Messias. No entanto, ele foi escolhido pelo Pai para ser o Messias. Então, assim, foi um homem comum que nasceu. Então, eles negam o nascimento virginal. Eles negam que Jesus é Deus eternamente. Era um homem comum que no batismo foi adotado por Deus como filho. Lembrou da cena? Jesus saindo da água, os céus abrindo, o Espírito descendo em forma corpórea de uma pomba. Pois bem, os ebionitas acreditavam e pregavam que nesse momento Deus adotou a Jesus como filho. A partir de então ele se tornou Messias e passou a ser divino. Então ele foi divinizado naquele momento. Já os monarquianistas dinâmicos, eles acreditavam igualmente os ebionitas. A diferença é que essa adoção, segundo os monarquianistas dinâmicos, aconteceu em diferentes momentos da vida de Jesus e eles não sabiam apontar qual foi esse momento. Se no batismo, se na morte ou na ressurreição, certo? Ambas as doutrinas negam a divindade e consequentemente, negam a trindade. Se você então observar, essa lição ela está intrinsecamente ligada a do domingo anterior, que estudamos falando sobre Deus é triuno. Então, essas duas primeiras negavam a trindade, negavam a divindade de Jesus. E por que recebeu o nome de monarquianismo e seus seguidores monarquianistas? Porque eles acreditavam na monarquia do Pai. Então, imagina no período feudal, durante o absolutismo europeu, o rei ele governava sozinho, todo o poder estava com ele. Então, os monarquianistas acreditam no absolutismo do pai, só ele governa. Não tem um filho que é divino, não tem um espírito que é divino, só o pai é divino. E aí nós vimos também na lição passada sobre o modalismo,
Heresia que também surgiu nesse período, acreditando então que Deus era um, somente uma pessoa também, que se apresentava em diferentes pessoas. Ora, essa pessoa única na divindade era Pai, era Filho, era Espírito Santo. Sendo que, na verdade, a Bíblia nos mostra um Deus que subsiste em três pessoas. Um Deus que é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Então são três pessoas subsistindo em um único Deus. O arianismo, por sua vez, já para introduzir os alunos nesse conceito, nesse entendimento, que aí, no caso, vai prepará-los para a aula do próximo domingo, do outro, né? Sem ser esse que vem, o outro ainda, daqui 2 semanas. Ário foi um bispo da cidade de Alexandria que começou a ensinar que Jesus era a criação, ou Cristo, né? Era a criação mais perfeita do Pai. E aí ele se apoia em muitos textos bíblicos, e aí nós temos aqui no segundo tópico, por exemplo, capítulo 1, verso 15 de Colossenses, que diz: o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Então, o Ário, ele entendeu, se Paulo estava dizendo que Jesus era o primogênito da criação, ele entendeu a palavra primogênito como o primeiro a ser criado. Só que a própria Bíblia nos mostra, nem é preciso nós irmos consultar o significado da palavra primogênito. Não estou dispensando, mas eu estou querendo dizer que a própria Bíblia nos traz o amplo entendimento acerca da palavra primogênito. Primogênito não era somente o primeiro filho, ele era muito mais do que o primeiro filho. O primogênito, ele era o líder da casa na ausência do pai. Então ele era o líder da casa, o senhor da casa, o mais poderoso entre os irmãos. Ele era o patriarca, então todos da casa se submetiam a ele. Ele tinha a primazia, ele tinha o primado, ou seja, ele tinha a preferência. Ele seria aquele que já era honrado desde o seu nascimento. E por que o amplo entendimento acerca da primogenitura? Porque a Bíblia também nos mostra que nem todos os primeiros filhos receberam o direito de ser chamados primogênitos, ou receberem as dádivas do primogênito. Foram o primeiro, mas não receberam as dádivas do primeiro filho. E aí nós temos muitos, por exemplo, Esaú nasceu primeiro, mas vendeu a sua primogenitura, vendeu seus direitos de ser primogênito. Nós temos também o Ismael, o primeiro filho do Abraão, que não recebeu os direitos da primogenitura, mas sim Isaac, Rúben, que perdeu o direito da sua primogenitura porque manchou o leito do seu pai, se deitando com a serva dele, Bila. Então, nós temos aí, só no Antigo Testamento, pelo menos 3 casos de pessoas que, embora fossem o primeiro, não receberam os direitos de ser o primeiro. Então, quando se fala de primogenitura na Bíblia, não se fala somente do primeiro filho, mas sim daquele que recebeu o direito de exercer o poder, de exercer o domínio, é aquele que tem a influência, aquele que tem um comando. Então, quando Paulo diz aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, que Cristo é o primogênito da criação, não quer dizer que da criação ele foi o primeiro a ser criado, mas quer dizer que na criação ele tem todo o poder, ele tem todo o domínio, ele tem a primazia, todos devem se submeter a ele. Coisa que não foi entendida pelo apóstolo Paulo. E nós hoje entendemos muito bem pelas escrituras e temos condições de explicar, não por mérito nosso, não por uma revelação especial, mas muito por causa das discussões empreendidas por teólogos que combateram Ário. Os seus seguidores foram chamados de arianistas. Então, por isso, Ário e arianismo. Arianismo é a doutrina que nega a divindade de Jesus e reforça somente a sua humanidade. E os arianistas são os seguidores dessa doutrina. Ela se espalhou pelo mundo antigo e sobrevive ainda hoje porque nós temos grupos que expressam essa doutrina, a exemplo dos Testemunhos de Jeová, que não veem Jesus como um Deus, como Deus absoluto, mas como um tipo, como mais um Deus, porém inferior ao Pai. Vamos lá então. Terceiro tópico nos fala sobre implicações do arianismo na atualidade.
E aí temos as Testemunhas de Jeová, como eu falei, talvez como o grupo aí mais conhecido. A religião ou movimento Hare Krishna, talvez não seja muito conhecido das demais pessoas, mas vamos ficar nos Testemunhas de Jeová. Então, eles, sim, acreditam que Jesus é Deus, no entanto, é mais um Deus e um Deus menor. Não é somente uma influência do arianismo, mas também é uma influência do mundo grego, tá? Então, é importante nós entendermos primeiro a doutrina da Trindade, por isso que falamos isso na semana passada. Depois, agora, o exercício é entender que a segunda pessoa da Santíssima Trindade também é divina. Por isso que o tema da nossa lição foi Jesus é Deus. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu reforço aqui o pedido para você deixar o seu like, você se inscrever, ativar o sininho. Se quiser realizar algum comentário, fique à vontade. E também, se quiser falar de onde você me assiste, de onde você prepara as aulas junto comigo, por favor, coloque aí nos comentários. E quero dizer que já está disponível o bate-papo que tive com a professora Marta sobre esta lição. Foi 1h20, mais ou menos, quase 1h30, conversando sobre esses 3 tópicos. Está muito boa e você não pode perder. Compartilhe essa aula aqui, eu sei que a gente pode junto abençoar muito mais vidas. Deus abençoe você, até a próxima.